Olá, queridos amigos, amados irmãos. Hoje é domingo, dia 7 de junho. Hoje é um dia especial para nós cristãos católicos. Estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, queridos irmãos, o Evangelho que acabamos de ouvir, ele pertence à sessão introdutória do quarto Evangelho, que é o Evangelho de São João. Nesta sessão, João apresenta Jesus e João procura nos dizer quem é Jesus. Mais concretamente, o trecho que ouvimos neste domingo faz parte da conversa entre Jesus e um chefe dos judeus que se chamava Nicodemos. Nicodemos, ele foi falar com Jesus de noite, o que parece indicar que ele não queria se comprometer e arriscar a posição destacada que ele gozava na estrutura religiosa judaica do seu tempo. Ele era membro do Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio é o tribunal que lá na frente vai acabar condenando Jesus Cristo à morte. Nicodemos vai aparecer mais adiante também no Evangelho de João, defendendo Jesus perante os chefes dos fariseus. Nicodemos também estará presente no momento em que Jesus é descido da cruz, morto, já sem vida, e colocado no túmulo. A conversa descrita no Evangelho de João, hoje, acontece entre Jesus e Nicodemos. Esta conversa, ela se apresenta em 3 etapas. Na primeira etapa, não é o Evangelho de hoje. Esta primeira etapa está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Nessa primeira etapa, Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus graças às suas obras, mas Jesus acrescenta que isto não é o suficiente. O essencial é reconhecer a Jesus como aquele que é o enviado do Pai. Na segunda etapa, também não é o Evangelho de hoje, é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 4 a 8. Nesta segunda etapa, Jesus anuncia a Nicodemos que para entender a sua proposta é preciso nascer de novo. E explica-lhe que esse novo nascimento é o nascimento que se dá da água e do Espírito. Seria o nascer de Deus. Na terceira etapa, a terceira etapa é que pertence o Evangelho de hoje. A terceira etapa está no capítulo 3 do Evangelho de João, versículos de 9 a 21. Nesta terceira etapa, Jesus descreve a Nicodemos o projeto de salvação de Deus. É uma iniciativa do Pai, tornada presente no mundo e na vida dos homens, através do Filho, e que se concretizará na morte de cruz. Então, na sequência, Jesus explica como é que a cruz se insere no projeto de Deus. A explicação vem em 3 passos. Cada um destes 3 passos corresponde a um dos 3 versículos que ouvimos no Evangelho de hoje. Então vamos lá. O primeiro passo.
O primeiro passo corresponde ao versículo 16 do Evangelho de hoje. Ele refere-se ao significado último da cruz. Jesus, que vai ser crucificado, é o Filho de Deus que veio ao mundo, se encarnou na história humana, assumiu a nossa fragilidade, compartilhou da nossa humanidade e, como consequência de uma vida dedicada na luta contra as forças das trevas e da morte que escravizavam os homens, ele foi preso, torturado e morto numa cruz. A cruz é o último ato de uma vida vivida no amor, na doação e na entrega. Ora, esse homem é o Filho único de Deus. A cruz é, portanto, a expressão suprema do amor de Deus pela humanidade. A cena narrada no versículo 16 deste Evangelho de João, que nós ouvimos hoje, nos dá a dimensão do incomensurável amor de Deus por essa humanidade, a quem ele quer oferecer a salvação. O segundo passo está no versículo 17 do Evangelho de hoje. Esse segundo passo deixa bem claro que a intenção de Deus ao enviar ao mundo o seu Filho único não era uma intenção negativa. Jesus veio ao mundo porque o Pai ama as pessoas e quer salvá-las. O Messias não veio excluir ninguém da salvação. Pelo contrário, ele veio oferecer a todas as pessoas a vida definitiva, ensinando-as a amar sem medida e dando-lhes o Espírito que as transforma em novas criaturas. Deus não enviou o seu Filho único ao encontro de pessoas perfeitas e santas, mas enviou o seu Filho único ao encontro de pessoas pecadoras, egoístas e autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. E foi o amor de Jesus, bem como o Espírito Santo que Jesus nos deixou, que transforma e transformou essas pessoas egoístas, orgulhosas e autossuficientes e as inseriu numa dinâmica de vida nova e também salvadora. O terceiro passo está no versículo 18. Esse terceiro passo descreve as duas atitudes que as pessoas podem tomar diante da oferta de salvação que Jesus Cristo veio nos trazer. Existem aqueles que aceitam a proposta de Jesus, aderem a ele, recebem o Espírito, vivem no amor e na doação e escolhem a vida definitiva. Mas quem prefere continuar escravo de esquemas de egoísmo e de autossuficiência, auto-exclui-se da salvação. Então, neste sentido, a salvação ou condenação não são, nesta perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem pelo seu bom ou mau comportamento, mas são o resultado da escolha livre da pessoa face à oferta incondicional de salvação que Deus lhe faz. A responsabilidade pela vida definitiva ou pela morte eterna não recai desta forma sobre Deus, mas sobre o homem que faz a sua escolha de forma totalmente livre. Em resumo, porque ama a humanidade, Deus enviou o seu Filho único ao mundo com uma proposta de salvação. Essa proposta nunca foi retirada. Ela continua aberta e à espera de uma resposta de cada pessoa. Diante da oferta de Deus, o homem pode escolher a vida eterna ou excluir-se da salvação. A escolha é dele. Deus já fez a sua parte. Oremos. Queridos irmãos, hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Diante desse mistério tão grande, ajoelhemo-nos em adoração e rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesta manhã de domingo, em que exaltamos o nosso amado Deus, a Santíssima Trindade,
reverenciemos também os nossos amados santos, particularmente Santa Rita de Cássia. Rezemos. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham um ótimo domingo. Deus os abençoe. Desejo saúde, paz e bem a você e a toda a sua família.